Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 6 de dezembro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Como os fariseus lhe perguntassem: quando vem o reino de Deus? Ele respondeu: o reino de Deus não virá de modo a que possa ser notado. Não se dirá: ele está aqui ou está ali, porquanto o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 a 21. Sugestão para sua prece diária. Prece pelo lar e pelos familiares queridos. Tema para reflexão. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Emmanuel, na obra Vinha de Luz. Elevemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos a nossa família, os nossos pais, nossos irmãos, nossos sobrinhos, nossos cunhados, todos os nossos parentes, também todos os nossos amigos e todas aquelas pessoas que são queridas para nós. Que o seu amor, Jesus, possa envolver a cada um de nós, fortalecendo-nos na caminhada, dando-nos condições de avançar sempre para o bem. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, amanhã, sábado, é o dia de nossa atividade na Casa Espírita, a partir das 7 da manhã. Nós temos a campanha de fraternidade Alta de Souza. Às 8h40 teremos o tratamento espiritual e às 9 horas teremos a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. E mais lá pelas 11h30 teremos a sopa fraterna. Então estamos aí com nossa manhã de sábado lotada. E no finalzinho da tarde, às 4h30, teremos a 14ª aula dos cursos da Global Kardec. Então, a última aula do nosso livro. E no dia 14 teremos o encerramento das nossas atividades, sejam no sábado de manhã e também no sábado à tarde com a Global Kardec. E se prepare, dia 15 nós teremos o Natal de Rua, tá bom? Então, temos aí muita tarefinha para esse fim de ano. É claro que durante o mês de dezembro e início de janeiro teremos algumas atividades que estão suspensas, como as atividades de sábado relacionado à evangelização. A campanha de fraternidade vai acontecer normalmente aos sábados e a Global Kardec, que só retornará em fevereiro. Meus amigos, nós estamos estudando uma obra maravilhosa que é o Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas universais e ao Apocalipse. Então, nós estamos há 39 dias estudando esta obra. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Fórmula. É justo que as nações pacificadas e laboriosas
interpretem a guerra como enfermidade da civilização. Como toda moléstia, naturalmente será portadora de determinados benefícios ao porvir do mundo, mas os que não a provocam, restringindo-se aos serviços de defesa, têm o direito natural de observar-lhe a natureza venenosa, propinando-lhe a necessária medicação. O Evangelho não omite indicações preciosas nesse capítulo da evolução planetária. Tiago oferece valiosa fórmula em certo versículo de sua epístola à comunidade mundial dos discípulos, aconselhando submissão a Deus e resistência ao e resistência da ordem divina, solucionou melindroso problema que há ensandecido grandes cérebros da humanidade em todos os tempos. Povos e coletividades diversas são atormentadas com a pergunta: participar da guerra? Entrar na guerra? Semelhantes interrogações, todavia, não interessam. O que preocupa de fato o homem de bem é saber aceitá-la. O farisaísmo fermenta o desafio do Calvário. Jesus aceitou-o, obedecendo ao bem e resistindo ao mal. Os romanos orgulhosos lançaram a guerra sobre os continuadores do Mestre Divino. Os cristãos aceitaram-no, atendendo Cristo e resistindo aos adversários dele. Os aprendizes da atualidade encontram interrogativas difíceis que é preciso responder prontamente. O discípulo esclarecido não deve ignorar que existem diabos nos infernos visíveis e invisíveis das consciências desviadas. É imprescindível, portanto, continue cada qual de pé para o trabalho dignificante com o Mestre, sujeitando-se aos rigores da luta que lhes sobrevenham pela vontade do Altíssimo, resistindo, porém, aos inimigos do bem, da verdade e da luz, porque o contrário disso será fugir à construção do Cristo na terra, quando Jesus concedeu-nos lugar em suas obras, a fim de que o mal fuja de nós. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Harmonização, da editora GEEM. Meus amigos, essa editora não autorizou a divulgação dessa mensagem nessa obra, O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas Universais e ao Apocalipse. Mas tudo aquilo que diz respeito a um texto bíblico foram citados aqui, né? Então, aí eles colocam o título e informação que não teve essa autorização para divulgar. Por isso eu procuro sempre no site Bíblia do Caminho, que aí a gente vai encontrar ali todas as obras de Chico e também de Kardec. Meus amigos, quando nós nos sujeitamos a Deus, como diz o próprio Tiago, nada de mal vai nos deter. Isto não quer dizer que nós não vamos passar pelas enfermidades físicas e materiais que nós temos que passar, porque nós estamos numa condição humana aqui na Terra, que é uma condição material, que o nosso corpo é falível, tudo aquilo que nós temos é falíveis. Tanto nossa casa, o veículo, os imóveis, todos que nós tivermos,
vai ter fim um dia. E às vezes a gente acha que por nós estarmos com um tipo de enfermidade, Deus nos abandonou. E não é verdade. Deus não abandona ninguém. Nós é que abandonamos Deus, abandonamos Jesus. Quando a gente entra num estado de ódio, de raiva, de mágoas, de ressentimentos, então a gente abandona, só pelo pensamento, a gente acaba abandonando. Então, estar com Deus é fazer o bem. E ao fazer o bem, as tentações vão acontecer e vai chegar um momento que essas tentações não vão mais ter acesso a nós, porque quanto mais próximos nós estivermos de Deus, menos teremos de tentação. Por quê? Porque já estaremos nos purificando, já a reforma íntima já está bem encaminhada em nós. Por isso, nós temos que resistir todos os dias às tentações, as tentações de vida fácil, de ganho fácil, de diversas situações que nós estamos envoltos aqui na Terra. E o dia que nós percebermos que nós somos seres espirituais e que a condição da Terra é uma condição temporária e que nós, se nós tivermos o essencial para a nossa vida, já é o suficiente, então nós vamos compreender a dimensão divina. Porque daí o nosso valor não será mais as coisas materiais, mas o nosso valor será viver o que Jesus pediu que vivêssemos. Aí nós não vamos ter guerras, como diz o Emmanuel aqui na mensagem. Nós não vamos ter conflitos, nós não vamos ter problemas familiares, porque cada um de nós, estando em Deus, nós vamos ter condições de vencer as dificuldades íntimas, estreitar os laços que nós temos, os laços familiares, a nossa condução do Evangelho. Então, é isso que a mensagem de Tiago traz para nós. Estar com Deus não quer dizer que eu tenho que impor o meu Deus ao outro. E eu não concordo, eu acho errado, eu acho um equívoco muito grande quando a gente diz que o meu Deus vai fazer isso. Eu já comentei em outros vídeos aqui, tentando desconstruir essa ideia de o meu Deus. Deus é um só. Deus não é partidário de A ou de B. Deus não está mais com José ou está mais com a Maria. Não tem isso. Deus não toma partido. Deus não fica com raiva, com mágoa de José porque José fez algo errado. Esses sentimentos, essas sensações, somos nós que colocamos isso em Deus. Ou seja, transferindo aquilo que nós sentimos para Deus. Isso nós vamos perceber em todos os escritos bíblicos mesmos. Nós vamos sempre transferir um Deus que vinga, um Deus dos exércitos, um Deus disso, um Deus daquilo. E a gente vai criando uma ideia divina humana. E Deus está acima de tudo isso, né? Então ele não sente, ele não vai ficar ofendido se eu digo que não acredito nele, né? Não vai ficar ofendido, porque nós fazemos parte de Deus. E se nós fazemos parte de Deus, porque somos divinos, somos deuses, como o próprio Jesus nos diz, então o que basta é nós sermos de fato Deus, ou seja, fazer o bem. Ser Deus é fazer o bem. Ser Deus é respeitar o outro na sua condição, é respeitar o outro na sua religião, é respeitar o outro nas suas visões políticas, é respeitar o outro na sua conduta íntima. Isso é ser Deus. E a gente, trabalhando isso dentro da gente, a gente vai vencer as dificuldades. Não vamos ficar livre dos problemas, não vamos ficar livre das doenças por enquanto, porque as doenças, as enfermidades fazem parte da matéria terrena.
Se uma pessoa está doente é porque é um castigo divino? Não. Uma pessoa está rica é uma bênção? Não. Uma pessoa está pobre na miséria é um castigo, é uma maldição? Não. Todos nós somos abençoados por Deus, todos os dias, em todos os momentos. Nós estamos vivendo uma condição da terra, e essa condição pode ser num corpo sadio, pode ser num corpo doente. Podemos ter um corpo reabilitado? Podemos, mas muitas vezes essa enfermidade faz parte do nosso processo de burilamento. E às vezes a gente não compreende isso. E aí a gente se chateia, a gente cria argumentações, discursos, e são infundados. O que a gente tem que buscar, como diz o Evangelho, é a resignação, a paciência. Lembrar que lá no capítulo 8, se não me engano, do Evangelho, segundo o Espiritismo, vou ter que conferir aqui, quando fala de bem-aventurados os puros de coração, se não me engano é o item 10, deixa eu verificar aqui. Não, me equivoquei, mas não, estou no 7, deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo localizar aqui, mas não é. Quando ele fala que a dor, quando ele vai falar da paciência, aí ele fala que a dor representa que nós somos os escolhidos de Deus, né? Quando vai falar da paciência. Não consegui localizar aqui, mas aí você pode estar pesquisando no Evangelho, é no item que fala da paciência, se não me engano, é o item 8 ou 10 que ele fala da paciência. E lá ele vai dizer que a dor, a enfermidade, mostra que nós somos os escolhidos de Deus. Porque quando a gente está nessa condição, nós ficamos mais amável, nós compreendemos a dimensão da vida, ficamos mais humanos e mais espiritualizados. Porque a gente consegue compreender a dimensão do outro. E a dor, o sofrimento, é um freio que nós temos para não darmos passos em vãos ou passos falsos. Já pensou se a gente tivesse um corpo sem dor nenhum, sem problema nenhum? Às vezes as dificuldades, as tentações, vamos colocar neste termo, que nós temos aí na Terra, seria muito mais acessível, porque nós temos um corpo mais sadio. Eu poderia ficar noitadas na rua, embriagando, né? Se for isso que a pessoa quer, tendo um corpo sadio, né? Tendo um corpo mais debilitado, a pessoa não vai sair para essas questões, ou seja, ela, ela vai se privar de estar nesses ambientes que possam trazer a ela um desequilíbrio. Não quer dizer que esses ambientes trazem desequilíbrio, mas pode causar algum desequilíbrio nessa pessoa. E a enfermidade é esse freio para que ela se organize melhor, faça a reforma íntima. Então, nós devemos ser muito gratos a Deus pelas coisas boas que acontecem conosco e também ser grato a Deus pelas coisas ruins. Sermos gratos a Deus pela enfermidade. Às vezes, a enfermidade une a família. Às vezes, certas questões que acontecem conosco faz com que as outras pessoas desenvolvam no seu íntimo a compaixão. Então, tudo isso auxilia no progresso de todos nós. Muito bem, meus amigos, fiquemos por aqui e vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Jesus, amado Mestre, nós somos muito gratos por estar conosco, nós somos muito gratos por não nos abandonar, somos muito gratos, Jesus, pelo dom da vida. Somos gratos também, Jesus, pela enfermidade, pelas dificuldades que nós temos, que passamos todos os dias, porque essas dificuldades nos impulsionam para a vida, para a frente. Nos fortalece, Jesus, em nossa fé. Vem em socorro a nossa pouca fé. Amado Mestre, encoraja aqueles que estão acamados, que estão nas UTIs,
que estão em suas residências, precisando de muito auxílio. Olhe, Jesus, por aqueles que estão envoltos nas drogas, no cigarro, na bebida, que os raiozinhos de sol possam visitar-nos neste instante, nesta manhã, recolhendo todos aqueles espíritos envoltos nas viciações, e que os irmãos que cedem-se para esses espíritos os utilizarem no uso das drogas, possam também ter a vontade firme para se desvencilhar dessas influenciações. Amado Mestre Jesus, fica conosco, pois precisamos muito de Ti. Graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.